planos do Pai. Você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para a nossa videoaula da Escola Dominical deste domingo 5 de julho de 2015. Estamos iniciando mais um trimestre, o terceiro trimestre da Escola Dominical do ano de 2015. E durante esse trimestre nós vamos estar estudando 3 cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e a carta do apóstolo Paulo a Tito. Nós temos aqui o nosso manual de estudo, que nós chamamos de revista da Escola Dominical. Os senhores podem ver aí um tema bastante chamativo, que é a Igreja e o seu testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. E hoje nós vamos falar na nossa lição um tema bastante importante, que é uma mensagem à igreja e à liderança. As 2 cartas pastorais do apóstolo Paulo e Timóteo e a de Tito, elas estão repletas de conselhos úteis para a igreja e também para a sua liderança. Ou seja, neste trimestre nós vamos aprender muito bem aprofundando essas 2 cartas, né? Essas cartas foram dirigidas a 2 jovens pastores que eram filhos do ministério do apóstolo Paulo, a qual o apóstolo Paulo chama de meus filhos na fé. Eu vejo aqui uma particularidade grande do apóstolo Paulo, que é a preocupação de um verdadeiro pastor que manda para uma congregação o seu discípulo e cuida dele. Paulo tinha essa característica importante, que era a preocupação com o ministério dos seus, vamos dizer assim, dos seus obreiros, aqueles que ele mandava para a obra. Eu creio que essa deveria ser uma preocupação de todo pastor presidente, todo pastor de campo ou pastor de congregações que manda alguém para a obra de missão, para cuidar de uma igreja. Ter uma preocupação com ele, cuidar dele, ver como ele está espiritualmente, materialmente, como está indo a igreja, como está indo o trabalho. Paulo tinha essa particularidade que nós chamamos de preocupação. Então nós vamos aprender um pouco então sobre as epístolas pastorais, cartas pastorais, né? Essas 3 epístolas que vamos estudar são chamadas de cartas pastorais porque é dirigida a 2 pastores, né? Paulo era líder itinerante, a lição vai nos falar disso, que ele era um líder itinerante que implantava a igreja e colocava pastores para cuidar. Por isso, de sua preocupação com os seus obreiros. Paulo instruiu acerca do cuidado com a igreja e com o seu ministério. Nós vamos conhecer então um pouquinho agora dessas três cartas, a época em que foram escritas e o conteúdo dessa carta, né? Por exemplo, para Timóteo foi escrito em torno do ano 64, entre a primeira e a segunda prisão de Paulo em Roma, né? Ou Macedônia. Liberto de sua primeira prisão em Roma no ano 62 d.C., Paulo voltou para visitar as igrejas fundadas antes da sua prisão. E Paulo observou que durante a sua ausência, falsos líderes haviam infiltrado na igreja. Esses líderes nós vemos na nossa lição que chamavam de Hermineu e Alexandre. Paulo então deixa Timóteo em Éfeso e ele encoraja Timóteo a eleger líderes fiéis para proteger a igreja de Deus. Ou seja, a igreja estava nesse tempo exposta às heresias. Então Paulo encoraja a Timóteo a eleger líderes fiéis para proteger a igreja. Veja, amado, a preocupação do apóstolo Paulo. Essa provavelmente foi escrita, ou seja, essa carta provavelmente foi escrita em Filipe, na Macedônia, em torno do ano
63 aproximadamente. E ela tem um tema bastante lindo, nós podemos chamar de instruções para um líder de igreja sobre o seu ministério, né? E a carta de Timóteo, essa primeira carta em especial, ela contém 2 tipos básicos de instrução. Primeiro, do capítulo 1 ao capítulo 3, é a instrução sobre a igreja. E do capítulo 4 ao capítulo 6, é a instrução sobre o líder da igreja. Veja, 2 instruções importantes. Primeiro, sobre a igreja, né, que acontece na igreja, que estava acontecendo na igreja. E segunda instrução é sobre o líder da igreja, as qualidades, qualidades éticas, morais e espirituais do líder da igreja. Esta é a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Depois a carta de Tito. Quem era Tito? Tito foi um grego que se converteu através do ministério de Paulo. Logo após a conversão de Tito, ele começou então a viajar com o apóstolo Paulo. Tito é a terceira e última epístola pastoral. Ela enfatiza a necessidade de praticar a fé. Essa carta foi escrita em torno aí do ano 65 depois de Cristo. Aí nós temos o esboço da carta de Tito, né? Pode ficar mais ou menos assim, né? Podemos ordenar ela da seguinte maneira. Nós diríamos que seria ornar a doutrina com boas obras, ou seja, na igreja, no lar e no mundo. A vida de Tito em Creta era um sermão vivo. Observe bem, a vida de Tito em Creta era um sermão vivo. Paulo menciona a vida de Tito antes da sua pregação. Eu achei interessante isto, que o nosso testemunho como obreiro, ou como crente, como servo do Senhor, tem que falar mais alto do que a nossa pregação. O nosso testemunho, ele fala muito mais do que, quem sabe, 1 hora de pregação, 2 horas de pregação, porque o nosso testemunho, ele é dado ao mundo de fora e não dentro da igreja, né? Vamos aprender também, nessa primeira lição, o propósito da mensagem. Qual era o propósito da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ou essas 2 epístolas, a primeira e segunda Timóteo e também a carta de Tito? Primeiro, orientar os líderes quanto à vida pessoal. Ele exorta Tito a ser exemplo em tudo. Veja no capítulo 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12, diz assim: ninguém despreze a sua mocidade, mas se exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade ou no amor, no espírito, na fé e na pureza. Veja que exortação, que qualidade que Paulo exige do seu jovem pastor chamado Timóteo. Todo líder que está à frente de uma igreja precisa ter essas qualidades, ou seja, ter uma vida exemplar. Primeiro, vida de família, ou vida em família, filho, esposa, e ter uma boa conduta. Segundo propósito dessas epístolas foi combater as heresias. Paulo sabia do perigo das heresias. O judaísmo estava seduzindo os fiéis, exigindo o cumprimento da lei. Além disso, nós tínhamos também o perigo do gnosticismo, que ameaçava a igreja. O que é o gnosticismo, né? O gnosticismo do grego é gnoskien. O que essa filosofia, essa doutrina filosófica ensinava? Pregava que a matéria é ruim ou má, e o espírito bom. Essa filosofia, então, negava a encarnação de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus como espírito, ele não podia encarnar numa matéria. Ou seja, no caso, ser um homem,
Porque a Bíblia diz que Jesus foi 100% Deus e 100% homem. Como homem, ele teve o mesmo sentimento que nós temos, chorou, riu, sentiu dor, teve tristeza. Então, o gnosticismo, alegando que a matéria, ou o corpo é ruim, eles diziam que era impossível Jesus ter encarnado e nascido. No entanto, meus amados irmãos, no Evangelho de João, já no capítulo 1, ele diz que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Mas o Verbo se fez homem e habitou entre nós. O Verbo, ele vem de uma palavra grega, logos, que significa palavra, ou aquilo que excede o tempo, não tem eras de eternidade. A palavra não tem eras de eternidade. Então, aqui, quando fala do Verbo, está falando da pessoa de Jesus sendo encarnado como homem. Então, aqui nós temos já como se diz, uma tese para derrubar a teoria ou essa filosofia do gnosticismo, certo? Então, Paulo deixa Timóteo em Éfeso para amenizar o estrago que essa heresia tinha feito e apregoado por Hermineune e Alexandre. Muito bem. O que é heresia? Nós falamos tanto de heresia, não sabemos o que é heresia. Heresia, ou seja, é uma opção, ou uma escolha, ou mudança de crença para outra sem fundamento doutrinários ou sem fundamentos bíblicos. É claro que a gente, quando vai estudar sobre heresia, a gente vai encontrar muita discrepância em questão de religião, seitas e assim por diante. Muitas das vezes as pessoas que nós os consideramos hereges, que eles nos consideram herege e assim por diante. Então, a definição mais clara de heresia, então, seria uma opção, ou uma escolha, uma mudança de uma crença para outra, sem fundamento doutrinário, de doutrinas bíblicas. Muito bem. O terceiro ponto da lição, nós vamos falar de uma mensagem para a igreja local e a liderança da atualidade. Agora a lição sai do cenário da época de Paulo e entra no cenário da igreja atual. Na atualidade, meus amados irmãos, existem muitos ensinamentos que não passam de verdadeiras heresias, dogmas que foram criados a partir da mente humana para defender interesses próprios, como nós vamos estudar daqui a pouco na nossa lição, certo? Então, hoje, as heresias que são criadas, esses dogmas que são criados, são fruto da mente humana para defender apenas interesses próprios, interesses financeiros, interesses de poder, e assim nós vamos vendo muitas e muitas coisas que, por uma questão de ética, nós não vamos mencionar neste vídeo. Por exemplo, nós temos aqui uma heresia, que é até um perigo para nós nos expormos muito a respeito dela, que é o chamado Evangelho da Prosperidade. Nós vemos muito falar sobre prosperidade, e eu gosto de afirmar que prosperidade não é riqueza. Prosperidade é a gente ter o suficiente para a vida. O salmista diz, pedindo a exploração, ele disse que não queria nem a pobreza nem a riqueza, mas o seu pão de cada dia. Então isso nós podemos chamar de prosperidade. Os defensores do Evangelho da Prosperidade, eles chegam a afirmar que o homem é um Deus. Ou seja, tudo que o homem pede, isso acontece. É a chamada confissão positiva, né? Tudo que você disser torna-se realidade. Mas, na verdade, isso é o quê? Isso é um orgulho, uma presunção. Tal ensino é contrário às doutrinas bíblicas. A Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, não dá-nos esse direito de afirmarmos que tudo o que nós dissermos torna realidade. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que no mundo tereis aflição. Mas para nós termos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo,
E se ele venceu, é claro que ele nos dará força para vencer também. No mundo somos apenas criatura e somos falhos. Então, como nós somos, então, um semideus ou somos um Deus? E tudo que nós dissermos acontece? Não, muito pelo contrário. Somos criatura e, como criatura, nós somos falhos. Se fôssemos Deus, jamais nós falharíamos, né? Depois nós vamos sair, ainda a lição vai falar da apostasia dos últimos dias. Tal qual na época de Timóteo, hoje muitos estão abandonando a fé em Cristo. O que é apostasia? É o abandono consciente da fé, motivado por torpe ganância. Veja que é apostasia. É o abandono consciente da fé, motivado por torpe ganância. Agora veja o significado da palavra torpe. Olha que absurdo. Torpe significa desonesto, repugnante, nojento, entre outro significado. E ganância, desejo exagerado de possuir coisa sem levar em conta o bem alheio, aquele que tira a proveito de outros. Os líderes devem estar atentos a esses falsos mestres. Veja, meus queridos irmãos, que eu coloquei aqui, que cobram absurdos para cantar ou para pregar em nossas igrejas. Esses são a apostasia dos últimos dias, vamos dizer assim, né? Onde o evangelho se tornou um evangelho de comércio e não um evangelho para a salvação. Em nome da fé, eles exploram o cristão e ainda dizem que vive da fé. É um absurdo, né? Que nós temos visto nesses últimos dias. Depois nós temos ainda no nosso quarto ponto da lição, mensagem para a liderança. Administração eclesiástica. Todos que desejam ser líder de uma igreja precisa ter um conjunto de qualidade as quais Paulo cita ao jovem pastor Timóteo e Tito. Olha as qualidades. Irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? Que não pode ser repreendido. Então Paulo está dizendo aos seus dois pastores, seus dois filhos na fé, que o obreiro não pode ser repreendido. Ou seja, ele está à frente da igreja como exemplo para instruir. Então ele não pode ser repreendido. Ele é irrepreensível. Vigilante. Sóbrio. O que é essa palavra sóbrio? Ao dicionário define como moderado no comer e no beber, que não está alcoolizado. Honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Alguns líderes, veja que alguns líderes nunca foram alunos da EBD e querem ensinar na igreja que moram. Igrejas que moram. Eles têm, será que moral para ensinar? Apto para ensinar. Meus amados, se você nunca foi aluno da escola dominical, como é que você vai estar apto para ensinar? Se você não gosta de participar do AEBD, como você vai estar apto para ensinar? Há um velho ditado que diz assim, que quem não senta para aprender, nunca pode estar em pé para ensinar. Paulo ainda vai falar da ética ministerial. Paulo escreve a Timóteo na sua segunda epístola, dizendo que o ministro deve apresentar a Deus aprovado, que não tendo quem envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. E que não tem que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Ou seja, o obreiro tem que ter conhecimento da palavra de Deus. Muito bem. A verdadeira liderança se estabelece pelo exemplo, pelo testemunho, muito mais que pela eloquência e pela retórica. Veja o que Paulo nessas cartas, ele coloca em voga, que a verdadeira liderança se estabelece pelo exemplo e pelo testemunho, muito mais que pela eloquência e pela retórica.
A pessoa pode ser um bom pregador, pode ter uma grande eloquência, mas se ele não tiver um verdadeiro testemunho e um bom exemplo, toda a sua pregação perde o seu valor. A liderança cristã não se baseia em diploma, mas no seu exemplo diante de Deus e diante da igreja. Então, meus amados e queridos ouvintes, nós estamos então encerrando essa introdução do nosso trimestre. Fizemos uma introdução bem rápida, só para termos um panorama do que nós vamos estudar durante o trimestre terceiro trimestre de 2015, né? E ao concluirmos, queremos dizer que assim como Paulo primou pela conduta cristã e ética aos seus 2 discípulos, filho no ministério, nós também devemos ter em mente a mesma missão para a igreja na qual servimos a Deus. Devemos combater o que não está de acordo com a palavra de Deus. Pautamos nossa vida pelo exemplo e pela ética. Devemos saber manejar bem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós queremos agradecer a todos nesse nosso rápido esboço, nesse resumo. Que Deus abençoe a todos e que tenham todos um bom trimestre de estudo da palavra de Deus em Cristo Jesus. Amém. Aos olhos do Pai.